tema nessa noite é um Deus desconhecido. Atos capítulo 17, versículo de número 22. Todos acharam? Se você não está armado na palavra do Senhor, se você ainda não tem um aplicativo aí no seu celular, acompanha junto conosco ali. Diz assim a palavra do Senhor. Então, Paulo ficou de pé diante deles na reunião da Câmara Municipal e disse: Atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram, sem conhecer, é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Glória a Deus. Aleluia. Para entrar no contexto, para você poder entender o texto que nós lemos, aqui o apóstolo Paulo está em Atenas. E Atenas é um lugar, uma cidade muito rica. Era uma cidade cheia de conhecimento, porém era uma cidade muito religiosa. A religiosidade predominava aquela cidade. Era uma cidade de muitas religiões. Era um lugar onde predominava a idolatria. É como se fosse a Índia hoje. Se você for para a Índia, até a vaca lá na Índia é adorada. Lá você não pode fazer aquele churrasco gostoso daquela picanha. Se você fizer, você está condenando os princípios deles, porque a vaca é considerada uma deusa lá. Então, nesta cidade idólatra, eles tinham vários deuses. E no meio de tantos altares, o apóstolo Paulo relata que andando pela cidade, ele encontra um lugar onde tinha um altar, que não tinha nenhuma estátua, que não tinha nenhuma imagem, e tinha apenas uma palavra, um dizer, um Deus desconhecido. E é sobre esse Deus desconhecido que eu quero falar com vocês nessa noite. Assim como Paulo aproveitou aquela rica oportunidade, humildemente nesta noite eu quero lhe falar sobre este Deus desconhecido. Aquela cidade era muito idólatra. E a Bíblia diz que quando nós nos prendemos nas idolatrias, nós ficamos parecidos com as estátuas que adoramos. Lá em Salmos, capítulo 115, do versículo número 2 em diante, nós vamos ler, para que não fiquem em minhas palavras. Diz assim, glória a Deus. Diz assim, porque dirão ao gentil, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está no céu. Fez tudo o que lhe agradou. Continuando. Os ídolos deles são prata e ouro, a obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não conseguem apalpar. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. E vai dizendo o salmista, e eles se tornarão semelhante os que assim fazem, assim como todos os que neles confiam. Então aquela cidade era presa na idolatria. Como um dia eu também fui preso na idolatria. Aquele povo adorava, porém, no meio de toda aquela adoração, existia um grupo de pessoas que adorava um Deus desconhecido. Existia um grupo de pessoas que adoravam um Deus desconhecido, mas a maioria daquele povo, daquelas cidades, não tinham identidade. Porque quando você não conhece o Deus que você serve, nós ficamos com a identidade indefinida. E Paulo chega diante daquele povo
e apresenta a eles um Deus que eles adoravam, mas não conheciam. Infelizmente, muitos têm conhecido Jesus através da religião, através da religiosidade, e a religião, ela cria filtro. Quem verdadeiramente é Deus? Quem verdadeiramente é Jesus? Porque a religião vai mostrar para nós como Jesus é, da forma que lhe convém. Cada um de nós podemos apresentar Jesus da forma que lhe convém, da forma que é interessante para nós. Talvez eu poderia dizer para você que você tem que ofertar, é necessário você ofertar na casa do Senhor como nos convém. Mas antes de eu dizer para você ofertar, eu preciso dizer: se você não fizer a paz com o seu irmão, se você não perdoar o seu irmão, não adianta você ofertar no altar, o Senhor não vai receber a sua oferta. Porque cada um vai apresentar Jesus como lhe convém. A religião, ela filtra a verdade de Jesus para poder prender as pessoas nela. A religiosidade, a religião não quer falar verdadeiramente quem é Jesus. E eu falo não só falo não apenas da religião que idolatra, eu falo até principalmente da religião evangélica. A religião quer nos prender, a religiosidade quer nos prender, para não conhecermos quem verdadeiramente é Jesus. Por isso eu convido nós a estudarmos a palavra, para não sermos manipulados pelas pessoas, para não sermos manipulados por líderes religiosos. Precisamos estudar. Se eu te dar um exemplo, Hitler, ele usou a religião para matar os judeus. Ele usou a religião, e muitos cristãos protestantes contam a história que eles usou a religião para matar judeus, para matar negros. Hitler usou a sua fé para interesse próprio. Ele apresentou Jesus para o seu propósito, para aquilo que estava interessado em fazer. Ele apresentou Jesus para o seu próprio propósito. E Paulo, nesta noite, estava querendo apresentar para aquele povo, para aquela cidade, um Jesus que eles não conheciam. Talvez eu estou falando para pessoas hoje que não conhecem totalmente o Jesus, conhecem talvez Jesus através da religião, através de que ouviu falar. O islamismo, eles também citam Jesus. Os muçulmanos, eles conhecem Jesus e citam Jesus como um profeta. Inclusive, existe um texto no Corão que diz que Jesus é o verbo. Mas o islamismo apresenta para Jesus aquilo que lhe convém. Eles não apresentam que Jesus é a verdade, é a vida, e ninguém vai a Deus se não for através de Jesus. Não, eles apresentam Jesus o que lhe convém. Precisamos permitir que Jesus se apresente em nós como verdadeiramente Ele é. E não com o filtro da religiosidade, não com o filtro daquilo que nós aprendemos desde pequenininho ou que aprendemos com os líderes religiosos. Muitos conhecem Jesus morto em uma cruz. Muitos conhecem Jesus como um cara muito legal, como um cara inteligente. Para muitos, Jesus é apenas uma história. Muitos até comparam ele como Tiradentes. É apenas uma história. Um revolucionista. Para muitos, vê Jesus como uma possibilidade de enriquecer. E, infelizmente, muitas igrejas têm ensinado que Jesus é a porta para que você possa ficar rico. E não é bem assim. Um Jesus que apresenta que você deve dar todo o seu dinheiro em sacrifício para que você possa receber em dobro, ensinando a você fazer barganha com Jesus. Um povo conhecendo Jesus da maneira que não tem nada a ver com a palavra. Eu quero dizer algo para você. Como é apresentado Jesus vai definir como você vai caminhar com Ele.
Eu posso apresentar Jesus como um Salvador, e Ele é um Salvador. Ele quer te salvar. Ele quer salvar a tua casa, Ele quer salvar a tua família, Ele quer salvar você. Eu posso te apresentar, sim, Ele é um Salvador, mas Ele também quer ser o seu Senhor. Ele precisa ser o seu Senhor. E quando nós temos Jesus como Senhor das nossas vidas, precisamos obedecer o seu senhorio sobre nós. E será que Ele tem sido o seu Senhor? E à medida que nós o adoramos, com o estilo de vida, não com apenas entoar louvores, como entoamos aqui nessa noite, mas com o estilo de vida mais parecido com Ele, ficaremos. À medida que aprendemos de Jesus, mais ruim percebemos o quanto somos. À medida que quando aprendemos sobre Jesus, quando aproximamos de Jesus, mais vamos reconhecer o quanto precisamos ser limpo, porque Jesus é puro. Ele é puro. Quanto mais percebemos e reconhecemos o quanto pecador somos, mais próximo de Jesus vamos ficar. Diferente de que muitos religiosos se acham santo, o bonzão, diferente deles, se acham sempre melhor que os outros por causa da sua religião. Quanto mais aproximamos de Jesus, mais conhecemos que necessitamos da sua graça em nós, que salvou um pecador como eu. Este Jesus que eu quero apresentar para você nesta noite. Conhecê-lo cada vez mais. E sabe qual é a estratégia de Satanás nos dias de hoje? Apresentar um Jesus falso. Apresentar um Jesus que pode tudo. Apresentar um Jesus que está tudo legalizado, você pode ser o que você quer ser. Essa é a estratégia de Satanás, apresentar um falso Jesus. Por quê? Para que a igreja não se interessa mais pelo verdadeiro Jesus. Para que a igreja não se interessa mais querer ser semelhante ao Jesus da Bíblia, ao Jesus que Paulo estava ensinando em Atenas. Porque quando apresentamos Jesus verdadeiro, muitos perdem o interesse por ele, por causa se acostumou com o falso. Porque o falso Jesus massageia o seu ego. O falso Jesus massageia a sua carne. O falso Jesus massageia a sua vontade própria. O verdadeiro não. E a única maneira de apresentar Jesus mais próximo do que ele é quando temos uma verdadeira experiência com ele. E Paulo, ele tinha autoridade de falar desse Deus desconhecido. Paulo tinha autoridade de falar deste Jesus, sabe por quê? Porque Paulo viveu uma experiência com ele, onde Jesus tirou o propósito que Paulo queria para viver o propósito de Deus. Vou contar um pouquinho de Paulo, talvez você nunca ouviu falar de Paulo. Paulo era um matador de crente. Paulo odiava crente, Paulo não gostava de crente, Paulo via a igreja crescendo, então ele queria matar os cristãos, ele queria acabar com o crescimento da igreja, com o crescimento através da igreja, através do nome de Jesus. E Paulo, ele queria ser um matador de crente. Até que um dia, no caminho de Damasco, ele leva um tombo. A Bíblia não fala que é de cavalo, apenas fala que ele levou um tombo. Os judeus acrescentaram um cavalo, mas vamos ficar que a Bíblia diz, ele levou um tombo. E de repente a voz diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aquela voz fala, quem és tu? E a voz diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo estava com o propósito de matar os cristãos. Mas ao encontro com o verdadeiro Jesus, Paulo fica cego 3 dias. Paulo, ao ficar cego 3 dias, ele vai para Damasco, e lá na rua de Damasco, através de Ananias, que foi mandado por Jesus, vai até onde encontra Paulo, ora por Paulo, e Paulo volta a enxergar.
E Paulo deixa de viver o propósito dele, carnal, que era matar cristão, para viver o propósito de Deus. E a Bíblia diz, e você estudar a vida dele, 1/3 do Novo Testamento foi escrito por um antigo matador de crente. Não importa quem você é, o importante é quem a Bíblia diz que você é e quem você quer se tornar para ele. Quem você quer ser para este Jesus? Paulo deixou de viver o propósito dele para viver o propósito de Deus. Você que está aqui nessa noite, sabe que você verdadeiramente está disposto a deixar de viver os seus desejos carnais, as suas vontades, para viver o propósito dele. Aleluia. Glória a Deus. Paulo teve experiência com Jesus vivo. Não com Jesus pendurado em um madeiro, em uma cruz. Infelizmente, muitos de nós não têm coragem de expressar Jesus. Sabe por quê? Porque falta experiência sua com Ele. Porque se você tiver experiência com Ele, aonde você estiver, você vai pronunciar este Jesus. Porque é um fogo que te consome e você não vai conseguir deixar de falar dele. É um fogo que te consome. Temos experiências com a religião, temos experiências com denominações, temos experiências com a religiosidade, temos experiência com a música, temos experiência com a emoção, mas às vezes nos falta experiência com Jesus. A música tem um poder de te tocar na alma, a música tem um poder de nos fazer chorar. Mas nós não podemos andar na alma, nós temos que andar no Espírito. Porque quando somos tocados por Ele, não é a nossa alma que manda em nós, é o nosso Espírito. E quando somos tocados por Ele, Ele nos muda. E Paulo falava de um Jesus que o derrubou. Paulo falava de um Jesus que deixou o cego. Paulo falava de um Jesus que segurou ele pelas mãos. Um encontro extraordinário com Deus, que não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. E se você que está aqui nessa noite não o conhece, se você que está aqui nesta noite há tanto tempo que você não tem experiência com Ele, pelo Espírito Santo de Deus, Ele pede para ler para você Salmo 119, versículo 176. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim, aleluia. Salmo 119, versículo 176. Desgarrei-me como ovelha perdida. Busca, Jesus, o teu servo, pois não esqueci dos teus mandamentos. Talvez faz tanto tempo que você não tem experiência com Ele, você se afastou. Sabe o que Ele está te dizendo? Ele está esperando a sua oração sincera. Nesta noite, como diz o Salmo, Senhor, sou sua ovelha perdida. Encontra-me, Senhor, porque eu não consigo mais voltar para Ti. Quero te apresentar um Jesus que aceita mais a sua sinceridade. Ele prefere a sua sinceridade. Não diga para Ele, eu estou voltando. Não diga para Ele, eu vou voltar. Diga para Ele, seja sincero, Senhor, eu não estou conseguindo voltar. Me ajuda. Me ajuda, me leva de volta. Jesus não habita em tijolos. Ele habita em pessoas. Ele quer habitar no seu coração. Ele quer habitar dentro de você. Jesus, Ele supre as nossas necessidades e não as nossas vaidades. Eu não quero apresentar para você nessa noite um Jesus que vai suprir as suas vaidades, não. Ele vai suprir as suas necessidades. Ele não vai te deixar faltar nada, porque Ele é tudo o que você precisa. Não apresente para as pessoas um Jesus que vai responder a sua vaidade, não, isso é mentira. Ele vai suprir as suas necessidades.
Eu estava ministrando, as pessoas falavam muito forte do meu coração. A minha esposa tem um problema no joelho faz tantos anos. Eu posso orar por ela e estar com uma forte dores no joelho há tanto tempo e declarar em nome de Jesus, seja curada. E se porventura ela não for curada, como já oramos muitas vezes, aí nós seremos frustrados. Eu não tenho que dizer, Senhor, se o Senhor permitir, cure ela nesta noite. Cure os seus joelhos da minha esposa nessa noite. Porque tudo depende de ti. E não é de mim. Precisamos orar por cura. Isso é bíblico. É bíblico você orar para as pessoas sejam curadas. Mas se vai acontecer, não depende de nós. O propósito é eterno e não nosso. Não podemos prometer coisas em nome de Deus que Ele não prometeu. Por isso, quando orarmos, se o milagre acontecer, glória a Deus. Porém, se o milagre não acontecer, glória a Deus. E como é difícil dar glória a Deus quando você não alcança o seu milagre. Como é difícil. Só quem passou na pele sabe como é difícil dar glória a Deus quando o milagre não vem. Quero dizer para você que o Deus desconhecido é o Deus do vale, mas também é o Deus da montanha. Temos que apresentar um Jesus que não obedece às pessoas. Às vezes as pessoas nos ensinam, você tem que determinar. Eu estou conjecturando aqui, não foi mais ou menos, não foi com essas palavras. Pai, o fardo está pesado, eu não vou conseguir. Pai, por favor, Pai, se possível, afaste de mim este cálice, eu não vou conseguir. Mas a oração dele não parou aí. Como você quer parar? Porque o fardo está pesado. A oração dele continua, diz, Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres. Porque a sua vontade, mesmo que seja a cruz, para mim, é boa, é perfeita, é agradável. Mesmo que seja a cruz, Pai, para mim, a sua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Aleluia. Agora a nossa vontade, muitas vezes, é confusa. Temos que apresentar um Jesus que não responde. Às vezes nós nos habituamos a fazer campanhas. Fazemos campanhas de 15 dias, fazemos campanhas de 21 dias, fazemos campanhas de 7 dias, achando que ele é obrigado a responder, porque você está numa campanha. Ele não é obrigado a responder a sua campanha de 7 dias. Ele não trabalha no seu tempo, ele trabalha no tempo dele. E se 7 dias não responder, ele vai responder, mas é no tempo dele. Ele não trabalha como eu quero, ele não trabalha como você quer, ele não trabalha como nós queremos, ele trabalha como ele quer. É como ele quer. Então não podemos ficar presos em corrente, porque às vezes ele não vai responder você, aí você vai se frustrar. Mas o Deus desconhecido é no tempo dele. É no tempo dele. O propósito é eterno. Não cabe no seu tempo. Quero dar um conselho para você que é solteiro. Talvez você falou, Deus, quando chegar a certa idade, eu quero casar. Deus, eu quero com 20 e poucos anos, 18, 19, sei lá, quero casar. Apareceu uma princesa na minha vida, me roubou do meu pai e da minha mãe, e com 20 anos eu casei. Melhor roubo que você fez. Mas vamos voltar para a palavra. Talvez você está aqui e fez projeto para casar com tantos anos. Mas se o propósito for do Senhor, que você case com esta idade, sabe o que vai acontecer? Você vai se apressar, vai encontrar um doidinho aí, uma doidona, vai querer se casar, casa errado, depois quer culpar Deus. Sabe o que eu quero dizer para você?
Estabeleça plano. Não é errado estabelecer plano. Mas o seu coração precisa estar descansado no Senhor. Estabeleça plano, mas com o coração descansado no Senhor. Não é errado fazer plano. Temos que fazer plano, temos que estipular meta. Mas precisamos entender que a última resposta é dele. É dele. É de Deus. Precisamos apresentar um Jesus que ama a prostituta arrependida, mas não se assenta com o fariseu. Um Jesus que ama a prostituta arrependida, mas resiste o crente que rota santidade, que vive dizendo que é santarrão. Temos que apresentar um Jesus que ama quem está no pecado. Ei, entenda uma coisa, ele não concorda, mas ele ama. O fato de amar minha filha, eu amo demais a minha filha incondicionalmente, mas não vou aprovar todas as suas atitudes. Não vou aprovar todas as atitudes da minha filha. Amo incondicionalmente. Assim é Deus. Ele ama você incondicionalmente, mas algumas atitudes nossas ele não vai aprovar, e você sabe. Temos que apresentar um Jesus que julga a motivação e não as suas ações. Porque não adianta nada eu chegar aqui, levanto, no nome de Jesus, nós vamos ter aqui o meu desejo do meu coração. Nós vamos trabalhar para isso. Nós tenhamos aqui, neste bairro, um mercado solidário, onde as pessoas não vão receber sua cesta básica em casa. Elas vão passar aqui no mercado solidário, elas vão comprar, fazer a sua despesa com dignidade, e nós vamos ajudar ela durante 3 meses. É meu sonho. É meu sonho nós termos um mercado solidário aqui. Eu desejo, Deus conhece o meu coração. Mas eu não quero ter um mercado solidário e chegar aqui na foto, ó. Mercado solidário do Novo Tempo. Pá! Pastor titular Cristiano. Longe de mim. Se o motivo do meu coração quer que eu se aparecer, eu jamais Deus vai nos dar um mercado solidário. Porque se o motivo do seu coração não é para adorá-lo, você está longe do propósito de Deus. Tudo que nós vamos fazer precisa ser para Ele, por Ele, porque dele são todas as coisas. Deus julga a motivação e não a nossa ação. Cuidado, você que gosta de julgar, cuidado, para não julgar as ações de alguém que estiver passando em situações difíceis. Você não está na pele dele e você não sabe por que está passando por essa situação. Não critica alguém que está sofrendo na frente da batalha, se você não estiver disposto a estar junto com ele na trincheira. Não julgue, não critica quem está tentando fazer o certo, se você não quer nem pegar a enxada para ajudá-lo. Jesus não julga as ações, Jesus julga a nossa motivação. Qual é a motivação que você faz? Porque você faz para Ele. Há um ditado que diz assim, eu nesta manhã, estudando a palavra, discordo desse ditado. Há um ditado que diz, de boas intenções, o inferno está cheio. Mas isso não é uma verdade. O inferno está cheio de boas ações com más intenções. Porque não adianta nada eu ter uma boa ação se eu estou com má intenção. Estamos vivendo um momento político. Se você for aí, várias pessoas vão ajudar você politicamente. Querer te ajudar. Por quê? Noite. E Deus dizendo, volta meu filho. Volta minha filha. Deus não quer que sejamos os 7 dias da semana. Deus não quer que eu e você, nós estejamos os 7 dias da semana na igreja. Estou na igreja na segunda, estou na igreja na terça, estou na igreja na quarta, estou na igreja na quinta, estou na igreja na sexta, estou na igreja no sábado, estou na igreja no domingo, estou na igreja, estou na igreja, estou na igreja, estou na igreja. Este não é o desejo do Deus desconhecido. O desejo do Deus desconhecido não é que você esteja os 7 dias da semana na igreja, mas que você esteja com Ele os 7 dias da semana. Os 7 dias da semana. Cuidado para o ativismo religioso não te levar a esquecer da sua família.
Tem muitas famílias, infelizmente, sendo destruídas, porque as pessoas estão invertendo prioridades. Prioridades é Deus, trabalho, família, igreja. Não mude essa prioridade para não destruir a sua família. Apresentar Jesus que te ouve. Um Jesus que fala com você no seu carro, que fala com você, Paulo, no salão de cabeleireiro, quando você está lá. Ele fala, com certeza fala. Já chorou muitas vezes naquele salão. Ele fala. Um Jesus que fala com você arrumando cozinha. Um Jesus que fala com você quando vai fazer aquele golaço num campo de futebol. Ele fala. Um Jesus que fala com você, talvez você está sozinho, borocochô, e vem aquela voz. Ei, coloca sorriso no rosto. Coloca esse sorriso lindo no seu rosto. Não derruba lágrima por esta situação. Eu vou resolver essa situação para te derramar em você lágrimas de alegria. Esse Jesus que eu quero te apresentar. Um Jesus que não limita lugar para estar. Ele não precisa de uma igreja para estar. Ele não precisa de um lugar para estar. Ele não precisa de horário marcado para estar. O nosso culto é 7 horas, mas ele não precisa de horário marcado para estar. Talvez ele te visitou hoje várias vezes nesse dia de hoje. Ele esteve com você. Um Jesus que não limita lugar. Um Jesus que fala com você onde ele quer, na hora que ele quer, e usa quem ele quer, e da maneira que ele quer. Porque tudo é conforme ele quer. Um Jesus que come com os pecadores, mas não se assenta com os fariseus. Um Jesus que não oprime, que não castiga, mas um Jesus que corrige, se preciso for. Não é assim, Anderson? Dói corrigir um filho, não dói? Mas se preciso for, é necessário, né? Eu estou olhando para o menininho aqui, o caçulinha, tá dando um trabalhinho, mas vou colocar em oração. Se preciso for com amor. Um pai que corrige. Um Jesus que não nos amaldiçoa. Porque você saiu da igreja. Eu não vou te amaldiçoar se você sair daqui da denominação. E deixa eu dizer algo para você nessa noite. Se você está aqui nessa noite, se um dia você sentir o desejo de querer congregar em outra denominação, apenas saiba sair. Eu não vou te amaldiçoar. Eu não vou... Nem precisa falar, pastor, ore por mim, pastor, estou sentindo desejo de ir para outra denominação. Ore por mim, me abençoa. Quem sou eu? Quem sou eu? Para decidir por você. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu não sou o pastor da igreja. Eu não tenho igreja. Para eu ter igreja, eu teria que nascer de uma virgem, teria que morrer e ressuscitar. Então, como isso é possível, eu não tenho igreja. Então, eu não tenho o direito de opinar por você. Se você sentiu o desejo de ir congregar na outra denominação, vá com Deus. Você já está mais que abençoado. Só quero que você entenda, não deixe de ser meu amigo. Sabe o que acontece? Muitos viram as costas. Muitos te ignoram. Muitos até te bloqueiam. Gente, que Jesus que você anda servindo? Então, se você um dia sentir o desejo de ir congregar, ei, eu estou apenas pastoreando você por um tempo. Se o Senhor assim desejar que você seja bênção em outro lugar, vá com Deus. Mas se Ele não desejar, vamos fazer uma obra linda para Ele aqui. Abraça a sua igreja e vamos fazer uma obra linda para Ele. Você é livre para ir congregar onde você quiser. Não sou dono da igreja. Porque o dono da igreja, como eu disse, nasceu de uma virgem. Morreu no 3º dia. Mas ele ressuscitou. Apresentar Jesus, que não busca sacrifício. Não. Ele quer nossa obediência. Um Jesus que veio como irmão mais velho para nos dizer: ei, filho, filha, você tem um pai. E eu estava com ele. E eu vim avisar vocês que este pai ama cada um de vocês.
Este Jesus que devemos apresentar às pessoas. Este Jesus que devemos buscar todo dia. Um Jesus simples, que ainda prefere uma manjedoura, que ainda anda de um jumentinho. Um Jesus que ensina o que é ter autoridade, com um balde e um pano na mão, lavando com uma toalha na mão, lavando os pés dos discípulos. Este Jesus que eu quero apresentar, um Jesus simples, que olha nos olhos, vem cá, meu lindo, maravilhoso filho. Depois que esse menino entrou na nossa família, muita coisa mudou. Muita coisa. É meu abençoado. Hoje nós estávamos conversando, uma pastora com ele, sobre todos os três. Nós não amamos mais que ninguém não, viu, Carol? Um Jesus, eu quero apresentar um Jesus que olha nos olhos. Nos olhos, como ele está olhando nos nossos olhos hoje. Ninguém te condenou? Quem sou eu para te condenar? Vá e não peques mais. Este Jesus que eu quero apresentar. Um Jesus que não condena. Um Jesus que fala, ei, senta aqui, vamos conversar. Um Jesus que quer tomar café com você de manhã. Eu não quero me relacionar com Jesus e falar com ele apenas só no domingo à noite. Não. Esse Jesus que Paulo apresentou é o Jesus que eu acredito. Um Jesus que me tirou da idolatria. E como eu era idólatra. Eu era idólatra, igreja. Eu não aceitava outra religião. Eu era um idólatra religioso. Mas este Jesus me tirou da idolatria. Um Jesus que me amou quando eu estava perdido. Um Jesus que mesmo sem merecer, restaurou o nosso casamento, pastor. Restaurou a nossa família. Como eu sou grato por você ter pagado o preço para que o nosso casamento pudesse ser restaurado. Um Jesus que olhou para mim e disse, ei, filho, eu sei que você é cheio de defeito, mas eu quero te usar. Esse Jesus que está olhando para você nessa noite, não está apontando o dedo para mostrar os seus defeitos, para dizer, ei, eu quero te usar você do jeito que você está. Este Jesus que devemos apresentar para as pessoas, que está servindo sem conhecê-lo. Que possamos fazer isso com as nossas vidas, mas que com as nossas palavras. Eu quero concluir dizendo, eu não conheço Jesus em um todo. Conheço algumas coisas dele, mas eu quero conhecer ele mais e mais. Não como a religião me apresenta, não como o diabo me apresenta, mas sim como ele é. E a minha oração nesta noite, minha oração hoje, que ele se apresenta para nós, ressurreto, vivo, lindo como ele é, apaixonante como ele é, incrível como ele é, que possamos conhecê-lo todos os dias e que esta busca resulta para que outros, através das nossas vidas, possa querer conhecer ele também. A verdade, de verdade, essa é a minha oração, pois o Jesus desconhecido que Paulo falava, ele é o único que precisa ser na sua vida. Feche os seus olhos. Eu não sei se o Ministério de Louvor sabe contar ao único que é digno de receber
A honra e a glória. Conhece? Precisa continuar, não? Feche os seus olhos. Adore Ele com esta oração. Aleluia. Você acha melhor? Então seja você. Pode ser, não? Pode ser. Aleluia, Jesus. Oh, meu Deus. Aleluia. Com seus olhos fechados. Se você não souber a letra, ouça a letra. Deixa essa letra falar no seu íntimo. Deixa Jesus se representar para você nessa noite. Como Ele é. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Fica com o seu pensamento em Deus. Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui. Ele não veio aqui por causa do pastor. Ele não veio aqui por causa da igreja Novo Templo. Ele veio aqui por causa de nós. Um Jesus que não quer o seu serviço. Ele não quer o meu serviço. Ele não quer o seu serviço. Ele quer você. Porque se ele ter você, ele vai ter os seus dons. E executar os seus dons para ele não se torna um peso. Se torna prazeroso. Mas só é prazeroso fazer para ele quando de verdade ele tem você.